Deus que tomou o meu lugar. Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nesta semana, a semana da paixão e da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Nós, FATIP, Faculdade de Teologia de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, queremos trazer uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, do verso 27 a 33, Jesus disse assim: Agora está angustiada a minha alma. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido aquela voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: Não foi por mim que veio essa voz, mas por causa de vocês. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia Jesus, significando de que gênero de morte ele estava para morrer. Palavra do nosso Deus. Sexta-feira da Paixão. Hoje é o dia em que nós celebramos a morte de Cristo Jesus por amor a nós. Ele se entregou por amor a nós. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário por amor a nós. E ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida, vida em abundância, vida eterna, vida completa. E quando pensamos na morte de Cristo Jesus, pensamos justamente na sua entrega. Jesus não era um mártir para ser morto, ou por isso foi morto. Jesus também não era nenhum louco e por isso ele se entregou para morrer. Também Jesus não era nenhum guerrilheiro e por isso foi preso e sacrificado. Tampouco ele era também um rebelde religioso. Jesus só morreu porque ele se entregou por nós. Não havia como prender a Jesus ou matar a Jesus sem que ele fizesse isso voluntariamente. Foi ele mesmo que disse no mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 10, no verso 18: Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, e esta ordem eu recebi do meu Pai. Por isso, toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, participamos da ceia do Senhor, nós atualizamos o sacrifício de Jesus por nós, dessa entrega voluntária por amor a nós. E as palavras da ceia corroboram com isso, porque Jesus, ele na noite em que foi traído, ele então pegou o pão, e ele então partiu o pão e distribuiu, e disse: Este é o meu corpo que é dado, que é entregue em favor de vós. O texto que nós lemos também de João, no capítulo 12, diz isso. A minha alma está angustiada, disse Jesus, e eu vou pedir ao Pai: salva-me desta hora. Mas se precisamente foi para esta hora que ele me enviou, que eu vim. Jesus tinha consciência da sua missão e ninguém iria demovê-lo disso, ninguém iria desviá-lo disso. Embora no Getsêmani ele pede por 3 vezes para que passasse o cálice,
para que ele pudesse então se ver livre dessa situação, sem ter que beber desse cálice, ou seja, que a salvação acontecesse sem que ele passasse pela morte. Mas ele também declara: em tudo seja feita a tua vontade. É interessante que muitas tentativas houveram para matar a Jesus. Muitos tentaram tirar a vida de Jesus durante a sua vida, o seu ministério. A primeira tentativa aconteceu no nascimento de Jesus. Jesus nasceu, os magos seguem a estrela com cara de menino, chegam até Jerusalém, vão até o palácio. Ali no palácio eles conversam então com Herodes, e Herodes então quer saber quem é esse menino, quem é aquele que estão dizendo que é o rei dos judeus. E aí os magos, eles divinamente orientados, eles não falam nada para Herodes, eles chegam até Jesus, eles ali louvam, adoram a Jesus, vão embora sem falar nada, e Herodes fica furioso. Herodes fica com ódio no seu coração e quer matar. E ele decreta então ali que todas as crianças até 2 anos de idade fossem mortas. Um genocídio ali em Jerusalém. E por conta disso, José e Maria tiveram que fugir para o Egito, se refugiar, viveram como refugiados lá no Egito. Essa foi a primeira tentativa. Houve uma segunda tentativa, quando Jesus, está lá em Lucas, no capítulo 4, Jesus entra na sinagoga. E ali na sinagoga, ele então se levanta e é dado a ele um rolo, onde ele abre e está lá o texto de Isaías, no capítulo 61. E ali ele lê aquele texto, e o texto dizia, ou falava do Messias prometido, daquele que viria para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, libertar aqueles que estavam presos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus então termina de ler esse texto e ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. E por conta disso, ficaram todos ali da liderança religiosa irados com Jesus. Ficaram bravos com Jesus e queriam matar a Jesus. Levaram Jesus até mesmo até o monte ali para jogar a Jesus. Mas Jesus, diz o texto, que passou por eles ali e foi embora. Simplesmente passou no meio deles e foi embora. Não conseguiram o intento de tirar a vida de Jesus. A terceira tentativa de matar Jesus aconteceu no templo, quando Jesus estava defendendo a sua autoridade. E naquela passagem ele disse assim: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Está lá em João capítulo 8, de 21 a 59. Eu sou, disse Jesus. O texto diz que todos ficaram também ali irados com Jesus, como que ele assume a condição daquele que é Deus, daquele que não tem origem, daquele que sempre existiu. Essa condição, essa natureza somente para Jeová, somente para Deus, para Yahvé. E queriam matar a Jesus, e diz o texto que simplesmente Jesus se oculta ali no templo e vai embora, sem que eles percebessem a saída de Jesus. Por quê? Em todas essas tentativas de matar a Jesus, ainda não era chegada a hora dele se entregar. Porque Jesus não podia ser preso, nem podia ser morto, sem que ele voluntariamente se entregasse. Quando chegou a hora, Jesus então se entregou voluntariamente por mim e por você. Quando Jesus foi preso, Pedro lançou mão de uma espada e ele então ataca um soldado, Malco,
E ele atinge a orelha de Malco, arrancando a sua orelha. E Jesus então diz para Pedro o seguinte, repreendendo Pedro: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Agostinho, bispo de Hipona, no século IV, disse: se Cristo não tivesse entregue a si mesmo, ninguém o teria entregue. O gesto de Jesus em se entregar por nós não pode ser visto como algo fácil para Deus, para o Pai. Jesus não foi anestesiado antes de ser desprezado e rejeitado pelas pessoas. Não foi anestesiado quando foi afligido e atingido por Deus como representante do ser humano pecador. Não estava anestesiado quando foi traspassado, quando foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Finalmente, ele não estava anestesiado quando foi levado para a cruz e ali foi pregado. E ali ele morreu por amor a nós. Jesus, em toda a sua vida, viveu intensamente a sua humanidade. Ele sentiu todas as zombarias, sentiu toda a perseguição, sentiu todo o escárnio, sentiu toda a dor dos espinhos na sua cabeça, sentiu toda a dor quando bateram nele com o chicote, sentiu toda a dor quando os cravos entrou nas suas mãos, quando a lança atingiu o seu lado. A prisão e a morte de Jesus não foi uma mera encenação, mas experiências vividas com toda a intensidade. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus sofreu e Jesus morreu por amor a cada um de nós, para nos trazer vida, para nos trazer vida eterna. Portanto, pelo fato de que Jesus, ele não podia ser preso e também não podia ser morto sem que voluntariamente se entregasse, ele se deixou então prender-se. Ele se deixou matar. Ele se deixou ser entregue para que pudesse então cumprir com a missão que o Pai havia confiado a ele, para a nossa redenção. Por isso, nós estamos hoje comemorando a paixão de Cristo, comemorando a morte de Jesus, porque esta morte não foi uma morte que o Estado, que os religiosos, que o povo quiseram impingir sobre Jesus. Não. Ele, Jesus, se entregou voluntariamente por nós, por amor a cada um de nós. Pense nisso e veja o quanto Deus te amou. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a Igreja de Cristo Jesus. Amém. Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar.